pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente, aqui no podcast do Caos ao Case, segundo episódio do ano de 2023. Não sei a numeração dos episódios, né, Camille? Acho que é o 55 vezes já sentado aqui. Agradecer a todos aí pela audiência, pelas interações, pedir que compartilhe aí com os seus amigos. Também estamos em todas as plataformas de streaming. Para nossa surpresa, vários países nos ouvindo aí no Spotify, né, Camille? Bacana aí a recepção. E sempre buscando trazer histórias de verdade. Tem muita gente que é conhecida, mas poucos são reconhecidos. E hoje eu estou trazendo aqui um camarada que, além de conhecido, é reconhecido na área, no esporte que faz. Eu que tive a oportunidade de comungar parte da minha infância com ele, apesar de ser um pouquinho mais velho, parte da nossa juventude, quando pensávamos em ser pagodeiros, ali nos palcos de algumas casas. Trago para vocês aqui um campeão da vida, pai de alguns campeões e formador de tantos outros campeões e homens, Edivor. E aí, meu irmão? Bom dia. Simbora, bom Beleza? dia. A mão do homem é pesada, Camille. Eu pensei que quase já destrocou meu ombro. Perdi a prática já, agora é só para passar, tem que ficar mais leve. Tranquilo? Tranquilo, graças a Deus. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. Primeiro, antes de começar o podcast, promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Cara, sincericida. Edivor, como eu falei aqui, tem muita gente que é conhecida. E hoje é muito fácil, às vezes, a pessoa na internet impulsionar conteúdo e tal. Mas a sua estada aqui é porque você é um amigo. E além de ser conhecido, é reconhecido. É fácil ser reconhecido por mim, que sou um leigo, ou por outra pessoa, beleza. Mas a gente percebe que você tem várias outras entidades com capital intelectual que legitima e reconhece você e toda a sua equipe como uma referência. Mas antes de falar desses predicados que alguns já devam conhecer, que a gente gosta de explorar a pessoa, independentemente lá de um lutador, de um camarada de cara feia, de pitbull. Quem que é o Edivor? O nome, de onde veio, onde nasceu, é filho de quem, é pai de quem? Então. Edivor, filho de Aparecido Dias, né? Patrimônio da cidade, trabalhando na prefeitura há um bom tempo, era chefe da Guarda Municipal, né? Sim. Hoje era Roupan na época. Hoje. Sim. Minha mãe trabalhou com ele na Prodep, Dona Peraci. 2 filhotes, Mirella e Carlos Ciborgue, um campeão aí de 70 quilos, e a minha filhota ainda está meio aqui se iniciando. Eu nascido em Santos, 1972, um bebezinho. Tá velhinho já, Edivor. Um bebezinho. Tá conservado, né, Camila? Isso aí que aplica álcool, aplica álcool, daí fica assim conservadinho. Álcool em gel, aproveitei. Eu já vinha do álcool em gel, né? E só quando na pandemia já estava protegido. Tá. Iniciei minha carreira no Muay Thai. Bem dizer, o Muay Thai, hoje o pessoal fala do Muay Thai, mas o Muay Thai, eu acho que verdadeiro aqui no Brasil deve ter 5, 6 anos, eu acredito. Então, se você vê um cara falar que tem 20 anos de Muay Thai, você já vê que tá errado alguma coisa. Era um Muay Thai todo errado, um kickbox, uma luta toda perdida, e a gente achava que era Muay Thai. Que era a tailandesa que falava antigamente? Isso, aí. Brasileiros que trouxe pra cá porque era mais bonito, né? Depois daquele filme do Van Damme lá, virou uma febre. Então a gente via aquilo ali como referência. Os professores que tinham aqui, mesmo sendo professores bons, a gente não tinha uma referência de Muay Thai. A gente achava que era, mas não era, né? Era canelada com madeira, era ficar empurrando o carro na rua, eram os termos que o cara colocava na cabeça ali e a gente tinha que tirar. O pessoal começou a buscar estudo, alguns foram para a Tailândia, teve a época da Nevership que trouxeram tailandês, e a galera começou a ficar curiosa. Eu, como não tinha muito campo para buscar, eu sempre fui da Praia Grande, eu tive que me limitar o que tinha. Quando eu meti o pé, fui para a Tailândia e fui buscar no berço. E aí de lá eu comecei do zero, né? Eu vi que eu não sabia nada, eu tinha muitos alunos já aqui, mas eu tive que chegar aqui e eu joguei limpo. Falei, rapaziada, a gente estava fazendo tudo errado. Desde graduação, que vocês eram
Era tudo saiadinho já. Tudo mestre. E a gente não sabia porra nenhuma. Então voltei desde o treino, a dinâmica de treino. Eu procurei uma escola que tipo, era parecida com o que eu tinha de material para trabalhar. No Muay Thai a gente fala que é uma escola de FIMAN. Se levar para o futebol seria uma... O Muay Thai tem várias vertentes ali, vários estilos. Tem como se fosse futebol, tem o zagueiro e tem o atacante. Treino diferente, técnicas diferentes. Então os meninos sempre foram mirradinho, mais magrinho. Então a gente trabalhou com uma escola que chama de FIMAN, uma escola mais inteligente, mais habilidosa. Primeira vez que eu fui para um outro campo e aí eu me acertei nesse campo. Meu mestre hoje é uma referência para mim de homem, de pessoa, de treinador. Né? Eu me sinto em casa quando vou para Tailândia. E aí eu comecei a implantar, deu certo com os atletas, deu certo tipo, na área profissional, como personal, e tá andando. Então vamos lá, Edivor. Como eu te falei, eu procuro aqui fragmentar a história da pessoa. Então, fora a sua história pessoal, porque eu costumo dizer que todo mundo que nasceu e criou aqui na nossa Praia Grande, no caos ele já estava. Está vivo até hoje, já está no case. Ser referência no que faz, case mais algo a mais. O pessoal poder entender que não conhece o Edivor. Você falou do pai, da mãe. Onde que criou o Edivor? O que fez na adolescência? Trabalhou com criança? Isso. Até chegar aqueles tempos de pagode. Para depois a hora que a gente for explorar o Muay Thai, rapaz, lá na academia desse camarada, ele tem um cinturão de monte lá. Não cabe aqui na PG. Pedi para ele não trazer tantos, ele trouxe uns 3 ali, os trem é pesado. Mas daqui a pouco ele vai falar da parte do Muay Thai. Vamos explorar a pessoa do Edivor. Como foi a tua infância aqui? Você já se via no futuro nisso? Me conta a infância do Edivor. Então, estudou aonde? Eu estudei no Pacheco, né? Tá. Morava no TUD e meu pai fazia questão de eu estudar no lado no Boqueirão. Que lugar do TUD? Que rua lá? Morava na Albaldo Pinto ali, morei na 21, perto do campo da Dona Deise. Tá. E foi uma grande parte de eu ter jogado na luta foi ali, porque a molecada era muito briguenta, né, cara? Tinha o Wagner lá, filho de Sononô, era a minha... O Wagner, o Wellington. O Wagner é o responsável por eu ter que lutar Muay Thai. Na rotatória tinha um ringue lá, lembra que o pessoal montou um ringue naquela rotatória? Na época do ouro, aquele pessoal ali. Então a minha infância foi ali no TUD, né? Era uma loucura, né, cara? Porque ali o TUD era um bairro bem pesado ali de crime e tudo. Então meu pai não deixava nem ficar na rua quase. Minha mãe jogava bolinha de gude no tapete, meu irmão negão bunda mole da porra. Fui sair, já era velho, fui beber, já era velho pra caramba. E aí a minha infância foi ali. Do TUD eu mudei pra Vila Antártica, né? Aí onde eu, tipo, comecei a trabalhar, estudar e fui conhecer... Trabalhar com o quê? Eu comecei a trabalhar primeiro, eu trabalhei na Xodó, né? Trabalhava com calçados. Me deu tênis lá? Vendia tênis. Foi patrulheiro também? Não, cara, eu pulei o patrulheiro, fui direto, eu falava demais, né? Porque eu lembro lá, tinha um Edson que trabalhou lá, era patrulheiro. A maioria, mas eu era muito tagarela. Eu fui comprar um tênis lá, ela falou, pô, esse cara pra trabalhar aqui. Vendi, na verdade, eu trabalhei na calçados, depois na Sports, só não trabalhei na Presentes, que era 3, né? Tá. Aí de lá eu conheci um rapaz que trabalhava com móveis, fui inventar de trabalhar com móveis planejados. Lembro. Aí eu me dei muito bem, não posso reclamar, sou fazer marcenaria, aí encaixei naquele perfil ali e eu tinha um pouquinho mais de tempo, né? Sempre gostava da luta, assim, eu consegui um pouquinho mais de tempo. Que a marcenaria era resultado, né? Era o ganha-pão. Tinha uma empreitada, sei lá, eu terminava a empreitada. Mas sempre trabalhei assim, trabalhava com mais pros outros, né? Eu lembro de você na marcenaria, mas por quê? Eu associava o Edivor, já estou avançando aí. O Edivor do pagode, o Edivor da sapatilha e tal, e eu via durante o dia, que eu lembro que a Isis, não, o Edivor vai lá fazer o serviço para você. Isso. Então daí exatamente, eu tinha mais tempo, né? Aí eu comecei com pagode, porque na Xodó não dava, né, meu irmão? 7 horas da manhã tinha que estar em pé. E 7 horas da noite estava ainda vendendo, né? Esquece, então não tinha muita coisa. Quando eu fui trabalhar com moto, tinha um pouco mais de flexibilidade, né? Os prédios não deixam entrar tão cedo, então a gente entrava um pouquinho mais tarde. Tá. Aí comecei pagode, tinha um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de dinheirinho também, começou daí, mas trabalhando pros outros. Aí resolvi abrir a minha, deu super certo, né? Abri uma que chamava WF, no final do forte ali na praia, era a tenda imobiliária do... Tá. E aí foi andando, cara. E aí quanto mais eu tinha facilidade no trabalho, mais eu queria trabalhar com o que eu amava, né? Gostava muito de móvel, mas eu amava a luta, mas eu nunca vi que poderia ser uma parada que rendesse um financeiro para sustentar minha família. Mas você já vinha treinando alguma coisa? Já, nunca parei de treinar, né? Mas não como treinador, eu não tinha essa ideia de treinador nunca. Mas como você falou, vamos lá, então você estava trabalhando com marcenaria, estava no pagode à noite, o pagode também tem ensaios também à noite, às vezes na semana, né? Tinha. Participar de festival, aquela coisa toda, e você praticava esporte, que você disse que o Muay Thai é reconhecido de uns 6, 7 anos pra cá. Eu tô voltando lá 20 e poucos anos atrás. Era kickbox. A kickbox. Nessa fase aí eu conheci o Cláudio, né? Eu treinava no Ciel. Não tinha muita escola aqui.
Então eu treinava no Ciel, que era o Pedro Dinamite, foi o meu primeiro professor Tá. de kickbox. A gente treinava lá. Aí não tinha área. De lá era louco, eu treinava lá, treinava na casa dele. Toda hora que ele falava pra treinar, eu trabalhava com móveis, eu, pá, então vou amanhã, tal, me adaptava ali pra treinar. Mas a ideia era luta, eu queria lutar. Lutava, fiz umas lutas mal pra cacete, mas minha ideia era lutar. Eu fui colocar na cabeça de treinador por eu ver alunos assim indo pra luta e aquela dificuldade ali, aquela loucura, né? Na gestão. Na gestão, você vê que o treinador, meu próprio professor, ele não colocou muito, né? Mas eu vi outros professores que não tinham, sim, responsabilidade com aquilo, né? Tá. Não é uma parada fácil que dá pro cara falar assim, vou parar. O moleque tá ali, teu filho tá ali, meu, sei lá, com teu filho na minha mão, eu tenho que me responsabilizar, né? Já que ele vai lutar, ele corre o risco de tomar uma pernada lá, não é uma natação, né? Não é um jogo de tênis. O risco do moleque é o contato direto. É o contato direto. Eminente, né? Aí nessa. Tá. Tá ali, tomar uma pancada nessa. Mas antes aí para as pancadas aí, você lutando, praticando kickbox, né? Chegou a participar de campeonato? Cara, eu fui em uns 7 paulistas, brasileiro, uma porrada que tinha muito, mas assim, de falar a verdade, o cara fala assim, sou 6 vezes campeão brasileiro. Aí vem a máscara, né? Eu fui WO. Só tinha aí você não foi esse campeão brasileiro. Porra. Algumas paradas é mérito. Algumas você vê que o cara fala, 20 vezes campeão brasileiro. Né? De 20 vezes que ele foi, ele lutou uma. E campeonato brasileiro tinha de kickbox aqui, era o seguinte, eu chegava lá, tinha 20 caras pra lutar. Às vezes o cara ali na hora não ia. Por categoria, chega lá, quantos caras você acha que se você se inscrever com 90 quilos, quantos caras com ele? De repente tem nenhum. Você ia lá, era campeão brasileiro. Ganhou peso? Ou às vezes estava com 90 aí? Chega lá, o cara passava mal, então você era campeão na maioria das vezes sem lutar, como tem muito que aconteceu. Tá. Então minha carreira como lutador eu nunca foquei muito pra lutar, não. Eu sempre, depois que eu comecei a olhar assim, eu falei, quero... Tá. Viu aquele filme do Van Damme, não queria ser muito Van Damme, né? O Van Damme apanhava, né? O cara queria ser o Miyagi. Então tá. Eu sei que você tá louco pra já dar a cereja do bolo pro pessoal, pra falar dessa sua parte, que já é conhecida. Deixa eu te perguntar. Primeiro você arrumava energia, como você planejava a sua agenda para poder conciliar luta, empresa, negócio que você já estava trabalhando por conta, e a rotina também, que não é fácil, no contraturno, oposto, na noitada, no pagode, que os nossos pagodes começavam depois da meia-noite. E aí? Eu tive que dar um start. A primeira coisa que eu abdiquei foi do samba. Tá. Que eu vi que não ia ter futuro. Você tocava o quê, Diogo? Enrolava em tudo. Fui tocar bateria na igreja para poder tocar no boulevard, tocava pandeiro. Só toquei corda. O resto eu enrolava em tudo. Mas eu vi que ali, cara, eu devia, assim, você tem um sonho, você tem que acreditar, né? Eu tinha 2. Eu acho que eu fiz a aposta correta. Naquela época ali era muita coisa. Não precisava trabalhar, porque a única coisa que dava dinheiro mesmo era os móveis. Sim. Literalmente. O que dava dinheiro era os móveis, assim. Foi uma coisa que foi muito rápido pra mim, então foi um pouco fora da minha realidade. Eu ganhava um salário ali, e de repente passou... eu trabalhava com móvel num dia, eu falei, caralho, num dia, o que eu ganhava num mês? Aí se eu tivesse a cabeça menor, eu falava, preciso mais trabalhar, 29 dias não preciso trabalhar. Porque o primeiro trabalho que eu fiz quando eu fui abrir o meu próprio negócio, que eu fui trabalhar, André, eu lembro que eu saí da loja, o cara pediu pra mim fazer 3 banheiros pra ele. E eu já tava lá, e quem fazia os banheiros era a gente mesmo. Então eu fui fazer em particular. Tá. Bem novinho, então. Aí, cara, os 3 banheiros deu o meu salário inteiro do mês. Em 3 dias. Eu falei, puta que pariu, agora eu fui. Então eu tive que abdicar. Primeira coisa, eu cortei o samba, porque já não ia render durante o dia. É uma coisa que não se sabe. Eu paga de 20 reais, gastava tudo com refrigerante. O dinheiro ficava lá. Então, o dinheiro da noite, eu costumo dizer que ficava na noite. É a paixão, ainda adoro, cara. Eu vou, qualquer lugar que eu vou, eu peço um bagulho pra me bater lá, porque eu não aguento. Mas assim, foi a primeira coisa que eu cortei. Aí eu, em determinado momento, eu tirei a luta também. Eu abdiquei pelos móveis, que era meu, que eu conquistei ali, foi tudo com os móveis. E naquela época ali, eu fui me estabilizando com os móveis. E tinha que organizar, e tinha funcionário, como carro, a porra toda, arrumei um sócio. E daí você colocou, passou de empregado a empregador e com funcionários. Quantos funcionários, Diogo? Cara, que trabalhou comigo diretamente, uns 5. Agora quem aprendeu comigo que trabalha com móveis, eu vou te falar sem demagogia. Quem vê amanhã vai te falar, acho que a praia grande toda passou na minha mão com móveis. Porque eu trabalhei muito novinho, né, cara? Na época que eu comecei a ligar uma serra na mão, ninguém trabalhava com serra. O negócio dos caras era fazer aqueles móveis de Casa Bahia mesmo. Sim. Isso aqui, cara, ninguém fazia. Eu fui um dos primeiros. Essas lojas desse estúdio eu trabalhei em todas, de cabo a rabo. As lojas dos português, que era o Ivan, o Flávio, na época, todos. Todos os meninos que eu vejo trabalhando hoje aí, só se for muito novinho. Se estiver trabalhando, ele tiver mais de 25, trabalhou comigo, cara. A maioria. Trabalhou comigo, ou terceirizado, até hoje eu pego um pouco, né, passo. E você aprendeu fazendo, né? Eu aprendi fazendo. Tem muita gente que tem estudo disso, daquilo, você tem empregabilidade, né? Quando eu fui para o primeiro bagulho que eu fui era Senai na época, né? Aí ele tinha
construção de móveis. Aí o cara falou, ó, tem que subir lá e marcar e cortar e descer. Eu não tinha prática, né, velho? Trabalhava com parada todo dia. Quando o encarregado chegou lá, o professor lá que chegou, que eu tava assim no telhado pendurado lá, cortando as madeiras em cima do telhado, o cara quase me derrubou de lá. Já tinha prática, né? Então eu ia pra tipo, colocar papel, né? Não adianta. Sim, para ter o diploma. Você precisava da certificação só. Exatamente. Eu chegava lá pra trabalhar, o cara falava, eu sempre me apeguei muito nessa parada, né? Não adianta você pegar uma carreta e colocar ali. Se o cara chegar habilitado aqui, ele vai empregar, né? Se não tiver habilitação, você não trabalha. E deixa eu perguntar, você hoje tem 2 filhos, né? E eu costumo dizer, é parecido com o meu trabalho aqui, eu tenho alguns estagiários, então está sob a nossa supervisão. Você lá, pagode, migra de empregado, passa a ser empregador, filho de funcionário público, o pai e a mãe não forçavam, não, você tem que fazer um concurso para virar funcionário público, tem um dinheiro fixo, independentemente de crise, cai todo mês. Como teu pai e tua mãe olhavam para essa questão? Sua filha, esse pagode, eles incentivavam, e da questão pagode à luta, porque são coisas que supostamente a questão de remuneração era para poucos, né? Meu pai era suspeito de falar, porque meu pai era um puta do pagodeiro, né, e era de segurança pública. Meu pai sempre foi chefe de segurança dessa área, então logicamente ele incentivava, né? Vamos estudar e correr atrás. Mas, cara, eu não tive uns pais assim que me apoiaram, nunca me cobraram assim, de precisar chegar junto em casa de alguma coisa assim. Eu sempre que fui correr atrás mesmo e eu falava, eu tenho que levar minha família aqui mesmo e eu queria correr mesmo. Mas eu nunca esperei, eu nunca precisei dessa fase assim de pô, você vai ficar pagodinho aí, o dinheiro tem que entrar. Eu mesmo que me toquei e falei, deixa eu correr, porque isso aqui não vai. Não digo nem pelo dinheiro. Eu digo pela preocupação com o filho, que em especial a mãe fala, não, filho, poxa, isso vai ser formado, né? Tá. Eles queriam ver o formato, eles têm que estudar, educação física não vai fazer, eles queriam ver como que é o orgulho do pai, um filho formado, né, velho? Não adianta. Essa era a ideia da minha mãe e do meu pai. Acho que com todos os 6, nós temos mais 2 irmãs, todas, uma aposentada já, outra ainda trabalha, mas a ideia deles sempre foram essa. Tipo, se fosse pra ser um samba, eu queria que fosse um pagodeiro famoso. Se fosse na luta, minha mãe não apoiava muito na luta. Não tinha sucesso pra ela, era o cara que apanhava menos. Então, ela não apoiava muito. Meu pai já não, você vai se dar bem, vai. Nunca foi luta, não gostava muito, mas também não me desincentivava, né? Incentivou. Quando foi que a batalha na primeira vez, caralho, meu irmão, vai lá pros 15 do inferno. Eu falei, vou. Quantos meses? É só ida. Se eu vou conseguir voltar, não sei. Tá. E ela vendo o filho que ganhava um salário, assim como você está externando aqui agora, não sei se é de primeira mão, e o filho passa a ganhar um salário que ganhava no mês todo no dia. E aí? Então. Você contou pra ela? Falou, pô, mãe. Acho que agora eu tinha esse contato um pouco mais com o meu pai, né? Meu pai era assim, mais próximo. Antes de falecer, assim, aí minha mãe eu nunca tive muito esse tete a tete, assim. Pro meu pai sempre. Abria. Eu conversava, mas meu pai não tinha muita logística, assim, né? Meu pai foi na raça, né? Meu pai era chefe. Meu pai foi pra quarta série daquela época lá, mandava no colegial hoje, né? Então o cara, a parte dele foi tudo na prática, né? Então ele não tinha muita coisa que falar, não me arrisca. Fala, não, ver como é que é, estuda o campo e ver como. Dinheiro mesmo, ele sempre, deixou bem claro que o dinheiro é sujo, né, cara? Você tem que saber trabalhar com ele. Uma hora você tá aqui, outra hora você tá lá embaixo, você não sabe o que fazer com ele. Então, na cabeça dele, ele não queria que eu me perdesse. Droga. Sim. Putaria, essas paradas. Dinheiro, você pega, monta sua família, compra suas coisas, vai comprar tua casa, compra teu carro, vai fazer isso. Eu fui instruído dessa forma. Até porque não dava para um camarada que tinha uma vida louca, que nem a sua, uma jornada de... Não tinha tempo para o errado. Porque a pessoa que... até beber... no outro dia já não ia te dar condições de você desenvolver essa... Cara, fui tomar uma cerveja, tinha mais de 30 e poucos anos já. Hoje em dia você é louco, molecada com 13 anos, mandando pra dentro. Tá. Eu fui beber velho, já 30 e pouco, entrei meio balançando assim, caramba, você bebeu, eu falei, bebi. E aí, Givor, quando você sai do pagode, que você fala, não, vou ficar só na luta, tinha quantos anos que você fica só... Eu saí do pagode e fiquei nos móveis. Aí mais ou menos ali uns 20 e poucos, cara, não te recordo assim, mas eu já acordei rápido pra saber que o samba era sem futuro. Era só pra arrumar uma namoradinha mesmo e já era. Cheio de pode ser não arrumar ninguém. Sim, era só pra entrar na balada gratuitamente. É isso aí, chegava lá na etiqueta e se enrolava. Aí nessa transição aí eu parei pra estudar um pouco e tive que abdicar da luta também. Aí foi bem menos a luta. Quando meu pai faleceu, eu fiquei um período bem parado mesmo. E eu voltei, na verdade, te falar como que eu voltei da aula, porque eu fazia musculação na academia e tinha uma aula de Muay Thai em cima que era horrível. Eu estava parado há muito tempo. E eu vi ali e falei, cara, eu pensei que o negócio tinha evoluído. E eu olhei ali que era muito ruim. Isso antes de eu começar mesmo.
E aí o cara falou, pô, você não quer vir? Na verdade, eu falei, vou. Eu dava aula, não pagava musculação, ficou cômodo, mas virou. Tinha muito aluno. Do nada, o espaço que eu tinha, que era o menor, tive que trocar por hora maior, então virou aquele boom ali. Aí eu fiquei dividido entre a porra da luta e os móveis. Mas não financeiramente, por amor mesmo. Pela paixão, né? Pela paixão. Os móveis era a realidade e a luta era aquilo, né? Pô, eu gostava de dar aula, de transformar a vida das pessoas. Você pegar uma molecadinha lá que era tudo maloqueira, aí mexe com o cara. Molecadinha que... Às vezes o cara não respeitava o pai, a mãe dentro de casa, mas... Passa a dar uma direção. Comigo era passada. Aí você, tipo, acaba mexendo a parte psicológica, né? Você fala, pô, eu vou me dividir um pouco aqui. Então foi essa parte de me dividir. Nunca foi pelo financeiro. O Muay Thai sempre foi pelo amor. E acabou que foi retribuído porque hoje, tipo, o Muay Thai é... E que ano que foi, Edivor? Ali deve ter sido para 2014, 15, eu acho. Eu sou péssimo com datas. Tá. Essa transição acho que foi mais ou menos nessa data. Daí você fala, não, vou fazer isso. Não, ainda fiquei dividido. Quando eu abdiquei mesmo... Foi fazendo a transição gradativamente. Gradativamente, mas teve uma hora que não dava mais para os móveis. Primeiro que os móveis, eu dependia da mão de obra, né? Tipo, de terceiro. Pessoas. Aí eu me estressava demais. Você sabe como é que é depender de mão de obra aqui? E aí o compromisso, cara, todo dinheiro muito compromissado, eu marcava um compromisso contigo, tinha que terminar aqui meio-dia. E eu mandava vir 4 caras pra cá, não vinha ninguém, eu tinha que largar a porra da luta, largar o moleque que eu assumi compromisso com ele pra estar no ringue lutando, ou treinando pra mim vir aqui terminar, porque senão eu não assumi compromisso contigo. Aí como é que tu vai viver? Aí eu comecei a chapar. Falei, não, peraí. Aí fui saindo aos poucos dos móveis, comecei a pegar só, tipo... Só os trampos na boca, grande, com maior ticket. Isso, que eu sabia que ia me dar menos dor de cabeça e eu ia conseguir terminar. E eu falei, o prédio vai entregar daqui 2 meses. Opa, então beleza. Você tem tempo. Eu tinha 10 dias eu fazia, falei, pô, 2 meses eu faço. Pra não parar, secar a fonte 100%, né? E aí foi dando certo. Aí chegou uma hora que eu falei, não, peguei outra academia, aí montei equipe, CNPJ, falei, agora vamos trabalhar com essa porra. Aí começou a andar, aí virou um boom, né, de aula. Aí depois, a outra transição foi esse, não sei se você vai querer entrar nesse assunto agora, a luta em si, o atleta nunca deu remuneração, né? Deu prestígio. Tá. Com prestígio você consegue outras paradas, né? Eu fui dar aula pra outros caras, mais influentes e tal, aí veio uma porra da aula personal, né? E aí que mudou o conceito. Acho que o primeiro cara que abriu o estúdio com mais 10 assim, pra trabalhar de 1 a 1, acho que foi eu, cara. Não lembro do outra pessoa que tenha feito isso, não. É porque o pessoal fazia de maneira... E na sua casa. Tá. O pessoal faz... tem aula lá, vai 30, 40 alunos, você dá aula não personalizada. Daí depois você passa a fazer um trabalho personalizado, mas a gente já vai estar chegando lá. Então, quando você renuncia e abdica falar com as suas palavras, abdica dos móveis. E a gente sabe que até hoje o camarada montador ganha uma nota para ficar full time na luta. Já estava casado, tinha alguém do lado, como você tem filhos, e aí quem está do lado, poxa, tem certeza que é isso e tal? Tava casado, me apoiou bastante. Ela falou, vamos que vamos e vai dar certo. Eu tava casado assim, não teve muita... Nunca fui também de dividir muito isso não, eu chamava pro peito, assumia a responsa, falava, vem que vai dar certo. Assim, se quiser me acompanha. Aí não teve muita, nessa parte não teve muita... Foi vai, já era. Não, com certeza já vinha dando certo, né? Não tinha muita negociação não. Usei a receita dos móveis um tempo até encaminhar no Muay Thai. Não foi muito fácil. Porque tem aquele volume, mas oscilava, mas assim, é o vagabundo nato, né, cara? Aí eu virei um vagabundo nato. Que é aquele cara que, pra mim, eu saía pra dar aula, pra trabalhar, e eu nunca trabalhava. Porque, não, pra mim é igual sair pra um bar. Tá se O divertindo. cara que gosta de ir pra um bar tomar cerveja. Não tem rotina, cara. Eu amo o que eu faço, transformar a vida das pessoas. E dar com, pegam, tipo, hoje aumentou muito o boom, né? Antigamente era só o cara que queria lutar. Hoje você pega um cara com depressão, um cara com ansiedade, um cara tipo sobrepeso, a mulher que tipo o cara largou, que ela se sente um pouquinho mais fofinha, ela vai procurar aquilo, porque na musculação tem um monte de mulher lá não se sente bem. Então, cara, é um leque assim de trabalhar com pessoas de totalmente problemas e dificuldades diferentes. Tá. Daí em 2014, então, você vai para esse universo de estar ministrando aulas, e aí você busca uma melhora fora, foi buscar fazer intercâmbio fora. E quando que é a linha de corte dos móveis e só para a luta? Em que ano? Então, vamos para trás, eu não vou saber data, mas para trás, literalmente 6 anos para trás. 6 anos para trás. Estamos em 2022, 2023, 2016, 2017. Isso. Tá. Aí você faz a linha de corte. E aí você falou para mim ser um professor, ter maestria e não ser julgado como eu julguei o professor que estava dando aula na academia. Você foi buscar outras fontes? Como que foi?
Então aí foi onde eu comecei a dar aula e eu comecei eu mesmo me cobrar, porque eu não estava conseguindo passar 100% do que eu achava que era mesmo, né? Que hoje a internet ajuda um pouco. Eu comecei a ver uns vídeos, a primeira coisa que eu vi foi sangue maracute. Eu vi uma aula de Muay Thai. Eu nunca vi essas paradas que a gente fazia aqui, né? Eu sabia trabalhar muito bem com a parte física, um cardio, um trampo funcional, mas assim, a luta em si eu tava pecando, eu não tava conseguindo me achar e achar que aquilo ali era verdade mesmo, era o que eu tava vendendo. Eu queria fazer raiz mesmo. Aí eu fui pra fora. Eu meti perto pra Tailândia. A convite ou você se autoconvidou? Não, me autoconvidei. Falei, é lá que eu vou e eu vou achar essa porra. O que você fez? Então, na verdade, quando eu fui, eu vendi um carro que eu tinha. Na época as passagens eram muito caras, né? Eu vendi uma Saveiro e fui. Por conta? Falei, vou parar. Mas... tinha um telefone, na verdade, eu tinha um camarada meu que eu encontrei ele e já tinha um conhecimento lá, né? Tá. Só que na hora que marcamos tudo, ele falou, não vou. Aí eu tinha o númerozinho do táxi do malandro que eu podia ligar quando chegasse lá, um monte de cobrinha que eu não entendia porra nenhuma. Cheguei no aeroporto lá, dei pro cara, o cara ligou e baixei na casa do malandro lá. Eu, mais uns 2 caras que conheciam. Tinha mais 2 brasileiros que foram junto, mas assim, que conhecia, né? Um cara que conhecia que era o Leandro Longo, ele arrumou um compromisso na época e não foi. Aí, e lá para vocês buscar essa fonte, para conversar, como que foi? Essas histórias de caos que porque às vezes até se adaptar e... Não, a gente tinha referência dos lugares que a gente tinha que ir, né? Tá. Eu tinha uma ideia, tinha um rapaz que foi com a gente, não vou citar o nome dele, que hoje nem fala com a maioria do pessoal aí, mas ele tinha uma ideia formada de outro campo. Um era goleiro, o outro era atacante, cara. Como é que ia dar certo? Onde você quer estudar? Cada um vai... Goleiro, Cada um. Então não tinha muita coisa pra fazer. E aí lá meio que deu uma rachada, né? Aí eu fui pro lado que eu achava que era conveniente pra mim e eu... Só que eu tive que me virar, né, velho? Falava péssimo, inglês, tailandês, esquece. E aí eu falei, vou na raça, na mímica. E acabou que no final a gente, é ruim lá, a alimentação, a gente se bateu muito. A ideia dos meninos que foram comigo era chegar lá e lutar pra ganhar um dinheiro e ficar lá. Também não deu certo. O dinheiro dos caras acabou e acabou que não fiz porra nenhuma. Essa primeira vez que eu fui, cara, eu vou te falar a verdade, não me somou em muita coisa não. Tá. Só na parte de ver o treino e falar assim, cara, realmente a gente tá muito longe de ser o que os caras são já. Sentiu o ambiente, você só sentiu. E eu vi que tipo, a gente tava nos luz deles. Tipo, é você olhar assim, o cara, e você fala, pô, eu trabalho com imobiliária há 50 anos. Aí você vai ali, o cara trabalha, você fala, meu Deus, você fica com vergonha de falar que você é corretor. Você fala, não, nem minha boca aqui, do jeito que esse cara trabalha aqui, esse cara na minha imobiliária ele vai me matar. Então foi isso que eu senti lá, eu vi o treino, vi a logística dos caras, tipo, sem recurso nenhum, a gente aqui querendo recurso, querendo tatamezinho, coisa bonita. Não, os caras têm a didática de treino, os caras formam campeões. Com pouco. Com base. Com o que eles mesmo criam. Tipo, eles criam metodologia de treino, eles têm um padrão para trabalhar uma situação, eles são, Aí eu falei, eu não aprendi muito, cara. Eu fui, gastei uma grana, falei, trabalhar com o que tem agora, com um pouquinho que eu aprendi, fui. Só que aí, deu uma virada aqui, né? Assim, quando eu fui, eu não imaginava que a galera ia vir, né? Não mudei nada. Só mudei a didática de treino. Mas quando eu cheguei da Tailândia, teve uma reportagemzinha, acho que na Gazeta, alguma coisa assim, um professor de Muay Thai, vai pra Tailândia, buscar conhecimento. A academia virou um inferno. Você ficou quanto tempo lá, Divan? Cara, a primeira vez foi 2 meses, depois mais... Não, nessa primeira vez. 2 meses. Desses 2 meses, as suas estadias eram subsidiadas por conta desse veículo que você vendeu aqui? Não, então, foi acabando o dinheiro, velho. Eu vim embora porque o dinheiro acabou. E aí? Então, a gente veio embora, ainda rateei para trazer os outros moleques, porque eles tinham comprado passagem para 3 meses. E não ia aguentar, não ia ter que comer, velho. E como que era dividido os horários de vocês, a dinâmica de treino? Então, lá a gente treinava de manhã, né? Tinha 2 períodos, você paga para treinar, né? As primeiras vezes que eu fui, paguei para treinar. Você vai lá e paga e é uma fortuna. Era das 7 da manhã a meio-dia, se eu não me engano, em Sangue Maracute, né? Depois você voltava às 15, ficava até às 18. Era 2 treinos por dia. E aí do meio... morrer, desmaiar no outro dia de manhã lá. Você ia treinar na força do ódio, porque o corpo tava morto. Você não aprende muito, né, cara? Tipo, os caras, eles te dão atenção se vê se você tem uma facilidade. E eu era muito ruim. Os caras eram, na verdade, ruim demais. Saí daqui achando que era bom, mas era péssimo. Então os caras não dão atenção. Vai jogar a bola, quando você vai matar a bola no peito, o cara fala, ixi, esse eu não vou escolher. Então, assim, a plástica dos caras é outra, né? Então a gente juntou no final 3 amigos que ficaram no final juntos lá e a gente se ajudou lá para poder ir embora antes. Antecipar a passagem deles, porque eu tinha me programado para isso. Quando você disse se ajudar, como que é? Financeiramente. Porque eu sempre fui muito seguro, né, velho? Dá um passo. Eu sou abusado, mas seguro. Então, assim, eu tava ali, os caras estavam
Ah, o pão, falei, mano, eu vou passar o pão. Quem já passou fome é foda, né? Tava bem, mas eu falei, não, vou passar o pão. Os caras pão com manteiga. Chegou uma hora que não tinha nem pra manteiga nem pro pão, e eu tava com pão ainda. Então eu fui condicionado a ficar o máximo que eu aguentasse. Para poder absorver conteúdo. Absorver, mas eu não absorvi muita coisa de conhecimento. Mas assim, infelizmente o brasileiro ele é assim. Você pode ser um cara que corta cabelo foda. Se você for pra fora e falar que você fez um curso lá fora, de repente nem é um lugar que é referência. No meu caso, a Tailândia é referência. Mas você pensa que, tipo, igual eles pensam daqui, futebol, todo mundo aqui nasce jogando pra cacete, porra nenhuma. Lá você chega lá, cara, tem 2, 3 lugares que vende roupa de Muay Thai. Na Tailândia inteira. Você pensa que, pô, chegar lá, vou achar luva, short na esquina, porra nenhuma. Tem 2, 3 lugares e é super ruim de chegar que vende. Então não é essa área que o cara vê. E os caras também são ruins, também tem tailandês ruim de Muay Thai pra cacete. Tem escola de picareta, tem tudo lá. Só que o cara que vê daqui, às vezes pega uma escola pra seguir lá e tá seguindo uma parada errada. Ah, não, eu vi o cara fazendo, plantando bananeira lá, mas não existe isso no Muay Thai. Aquele cara é o picareta, igual tem aqui. Entendeu? Então eu fui, não era uma puta de uma escola, mas era totalmente o oposto do que eu queria fazer. Eu fui pra uma escola de goleiro. Tá. E eu não curtia parar, apesar de eu era magrinho assim na época, né? Mas eu não curtia, não queria ficar. Os caras, vai pro choque, você arrebentava tudo. Eu falava, não quero isso, eu quero um cara que lute, não se machuque. Aí eu já não ia mais, eu me decidi a não voltar nunca Você mais. queria fazer esforço inteligente. Exatamente. Nossa É, escola FIMAN é uma escola de lutador inteligente. Anda pra trás, busca espaço, levam pra mim, isso é uma coisa que eu coloquei a lá. estratégia, né? Que é uma escola como se fosse um toureiro. Se o toureiro não for inteligente, não dá. E elegante. Exatamente. Ele tem que ter essa elegância, tem que lutar bonito. O árbitro tem que entender que você não está sentindo dor, que você não está demonstrando fraqueza, nem cansaço. E isso aí vai fazer você se tornar um FIMAN. Não é você se afastar, fugir da porrada, é você se afastar. É a mão passar perto do rosto, você desviar com o olho aberto, se fechar o olho, você não está se esquivando, você está se assustando. São vários detalhezinhos. E aí depois que eu vim, quando eu voltei, eu fui para uma escola de FIMAN. Aí eu me adaptei. Tá. Aí foi onde eu me achei, falei, pô, aqui eu quero ficar. Mas aí as condições já eram outras. É quando você volta piano pra lá de volta. Aí eu acho que eu fui 18, 19, só esses 2 anos de pandemia que eu não fui. Aí eu fui seguida, né? Todos os anos e. 17, 18 e 19, eu acho. A pandemia foi 20? Sim. Então só na pandemia que a gente não foi. Tá. Voltou, estava encaminhado para subir. Então todo ano você busca água na fonte. Aí eu ia pra direto, aí virei amigo pessoal do meu mestre, né? Que tipo, me consagrou lá e assim, você vê que é uma coisa que se for lá agora, a gente vai começar do zero de novo. Mudou. Ele é um cara que tipo, ele molda, né, cara? Eles vão se adaptando, vai evoluindo. Você não vai ver, dificilmente vai ser um tailandês, que os caras é difícil, né, cara? É a área deles ali, é um tipo de luta que é cultural. É igual aqui a gente joga bola, assim, entre si, né? A gente fala do futebol, Vai performando. entende a regra do futebol, eles entendem a regra da luta. Primeiramente é isso, a regra. Mas a regra é muito complicada. Então você tem que estar lá mesmo, tem que estar entendendo, para buscar pro seu aluno, aí vem a parte de credibilidade, né? É diferente você falar, ah, pô, mas e aí? Não, a gente busca estudo na Tailândia. Então o cara te olha de outra forma, você consegue cobrar de outra forma. Desde dos critérios, de fazer uma massagem no atleta. Ah, massagem é. Então fazendo Muay Thai. Tem que fazer uma massagem no atleta antes. Aí depois também. Então você vai fazer uma aula personal, o cara vai soltar lá, vai fazer soltou, sou quiropraxista, não. Mas é exatamente como eu aprendi. Soltar o corpo do cara, fazer uma massagem, soltar as costas, alonga, vai pra luta. Como tem outras escolas que já não trabalham dessa forma. Mas você tem uma credibilidade quando você estuda fora, não adianta. Isso é o preço que você paga. Né? A longo prazo, o custo que você tem para isso você tira muito fácil. Você consegue cobrar isso da pessoa porque você tem um conhecimento maior. Hoje a gente roda o Brasil ainda no seminário e você vê que a galera... Hoje, eu vou te falar a verdade, não precisaria ir para fora. Tá. Hoje, o cara ir para a Tailândia, dependendo do lugar que ele for, ele gastou dinheiro e não aprendeu nada. Eu, que fui com uma indicação do cara, não aprendi nada. Em 3 meses que eu fiquei lá, quase nada. Nada, né? Nitidamente nada. Assim, tipo, vi uma dinâmica de treino que eu não conseguia colocar lá aqui, porque os caras treinavam 6 horas por dia. Como é que você vai treinar 6 horas? Só se você quiser ser um atleta. Eu dava aula para aluno, não me serviu de nada. Ia correr 10 km. Pula a corda meia hora, acabou a aula. Pula a corda meia hora, bate saco meia hora, clinch é tipo uma pegação que a gente fala tipo, de trabalhar a córnea lá. Mais meia hora. Meia hora de porrada. Acabou, mais 10 km. Se eu tirar 1% de estudinho, eu não conseguia colocar em 1 hora de aula. E ninguém que queria treinar, queria sair na mão. O cara quer pôr a camisa do Muay Thai e falar que luta, não quer tomar porrada. E lá, na verdade, eles não se tocam. Dificilmente você vê os caras se pegando na porrada. E aqui você entrava na academia e você saia todo roxo. Primeira coisa pra mim tirar daqui, o mais difícil foi isso. Tirar o contato. A pancadaria. Era inteligência, tanto que os caras tiravam aqui caneleira, proteção não. O cara tirava a caneleira que se encostar e machucar, o cara já vai diminuindo a força. Primeira vez que eu vi, eu falei, pô, os caras nem se encostam, cara. Quando eu vi os caras lutando, eu falei, meu Deus do céu, cara. Os caras se arregaçando.
Mas dentro da academia, toque, só inteligência. Os caras se encostaram, pá, aquela soltura, a sombrinha, tá muito rápido, muito, sempre inventando, sempre buscando uma situação de encostar no corpo. Até para ter domínio do... Exatamente. Até quem tá ação e quem tá... dominar, você falou do camarada que vai sofrer o golpe, que dizia... Mas quem vai dar também tem inteligência de dizer, ó, aqui eu podia te pegar. Exatamente. Foi o que eu aprendi na capoeira com o mestre Surraia, né? Você vai treinando totalmente todos os dias o reflexo, a inteligência. É o que eu falo, é um Neymar. Não, se ele olhar aqui e meter uma bicuda na bola, o goleiro vai pegar. É o tempo todo o cara tá lutando inteligente. O cara que vai estudar um pouquinho ele já vê. Quando o árbitro vê, um árbitro estudar já puta, é uma escola de final. O moleque anda pra trás, já põe uma mão, já não vai, já trabalha o susto do cara, então ele vai trabalhar sempre na inteligência, se machuca muito pouco. Muito pouco. A carreira dele é bem maior. Atleta aí, se ele quiser lutar 2 vezes a semana, é luta. Você pega o Michael aqui, a gente fala que é um zagueiro, acabou a luta, ele ganhando, perdendo, ele tá todo lascado. Que é o de contato direto. Vai pro choque. O treino dele normalmente é 70% baseado em força e 30% no que Deus quiser. O nosso é de 70% gás, tem que ter fôlego. Resistência. Todo treino de gás junto com inteligência, reflexo. Vai estar correndo, ele tá pulando, contando, eu falo para ele contar, pular, contar de 1 a 10, os 5 ele não pode falar, tem que inventar um número, então o cérebro do cara fica totalmente condicionado a estar trabalhando fôlego e inteligência junto. Então para trabalhar FIMAN é mais difícil, mas para o treinador é mais fácil. Porque eu não preciso ter contato com o cara. E também é mais aceitável para os pais, né? Exatamente. Porque um pai não quer ver o filho chegando roxo em casa, né? Agora uma escola de Maicao, que nem o treinador, que nem tem o Casolari, que é referência aqui na Praia Grande. Aliás, no Brasil, né? Teve conosco nos campeões, né? O Casolari ele é referência. Tipo, a escola dele é o oposto da minha. Tá. Junto. Tá. Ele é uma escola, tipo, não que seja, é um zagueirão. Ele vai pra porrada e quer matar o cara. E a gente tem que sair dali tocando. É o touro. Se ele pegar, acabou. Se o moleque dele grudar acabou. Que tem grudar com Então, a escola dele é uma escola de clinch. Ele vem pra pegar, atacar cotovelo. O atleta dele de Lobo é um dos campeões de tudo aí. Tá. É uns caras que vão pra cima, eles vão querer tacar cotovelo, vão querer machucar. E o nosso vai saindo e vai jogo de goleiro. Mas isso é no ringue quando é a Vera ou no treino? Não, no treino é um treino voltado muito mais pra força. Normalmente treino de maté dificilmente coloca cotovelo pra bater, né? Você coloca uma almofada pra ter o instinto, né? Pra não perder o instinto. E vai trabalhando bem pouco. Mas o treino deles é totalmente um treinador se lasca. O Casolari deve ter umas 70 hernia aí, já recebeu, ele deve estar todo lascado. Mas o cara tem o tempo todo força fazendo com o atleta, ele que tem que treinar o cara. Ele tem que fazer força com o cara. Ele é melhor que o atleta dele, ele tem que todo dia estar ali. O treino de filmagem é um pouco mais... É mais difícil se condicionar o cara a fazer aquilo. Às vezes os meninos eles vão pra lá treinar. Você vê a dificuldade que os moleques têm de trabalhar, né? Tipo, chuta, vai pra trás. Parece que tá pedindo a coisa mais impossível do mundo. E a mesma coisa às vezes quando a gente vai estudar junto. Meu moleque pra bater e ficar no lugar e continuar a porrada é uma briga. Ele já bate e já sai. É um toureiro. Se ele pegar a primeira vez, ele achar que enfiou lá, for correndo atrás do boi, ele roda. Pra mim é fácil. Eu vou aplicar aqui uma analogia, você me disse se eu tô errado. Nós aí que vimos em outrora o Maguila lutando, você percebia que tanto o Maguila como o Mike Tyson, se alguém passasse de 3 áudios com ele não tinha tanto... O negócio dele é os primeiros 2 áudios, de explosão, de atacar, e ele não tinha defesa. Como o Santos de 2010, só atacava, fazia 10 gols e tomava 8-9, não estava preocupado com a defesa. Era vamos e não olhar essa parte da inteligência da defensiva. Né? E pelo que você está falando no FIMAN, olha aí, eu já tô. Aí, Camilo, já vou vai abrir a academia. Aqui no Brasil é complicado, já vai estar lá. Não, já vou lá visitar. Vai lá, pô, vai ser bem-vindo. Não pode ter dizer, mas no FIMAN, então, o camarada, se você pegar um camarada de uma escola adversa, talvez a malandragem é cansar ele os primeiros áudios para depois... Para você entender na regra, vamos para a escola do Casolari, ele tem que me pegar, agarrar e tacar o cotovelo. Ele está ganhando a luta. Se ele tentar isso a luta toda e não conseguir, eu estou ganhando a luta. De repente eu não preciso nem bater com tanto tempo, demonstrar força, né? Tem que aplicar força, contundência. Mas de repente... O árbitro requer força. Toda vez que você bater, encostar não vale nada. Tem que bater e o cara ouvir o estralo do chute mesmo falando, forte. Isso que eu falo, no esporte é agressivo. Mas não é difícil. É para colocar teu filho lá, eu falo que porque é força, cara. O cara sai todo rasgado, ponto na cara, é bonitinho, cara. Então, você vê, quanto mais corte, mais abre, mais na frente eu tô. De repente você dá um soco na minha cara, 10 socos no meu rosto, não balançou meu rosto, dá uma bica na tua costela, tu deu 2 passos pro lado, tô na frente.
repente outro esporte, golpe no rosto, vale mais ponto. Mas não, é força. Se eu colocar mais força do que você já é. Então ele usar a força dele para tentar me pegar e eu sair, ele não está conseguindo. Então de repente nessa de eu sair, coloco um chute forte, vou pôr na mão forte, vou estar sempre na frente. O que a gente não vai fazer? Arriscar. Bater e ficar ali achando que dá, de repente tá, não deu. Aí o cara grudou, tá no jogo dele. Aí é salada. Aí é tentar sobreviver para sair, ou esperar acabar o round. A gente trabalha um antijogo, né? Tenta trabalhar para sair e ele trabalha para machucar, para grudar e machucar. Então normalmente quando se casa uma luta no Brasil, normalmente a nossa escola, a Conta do Casolari não luta, né? Tá. Tinha uma escola que se fala que é irmã. Mas normalmente vão colocar uma escola de firmã contra a Maical. São referência, né? Porque não tem luta. Quando cai 2 firmã, fica os 2 ali andando para trás, não sai porra nenhuma. Os caras só falta tacar papel. Ou, quando cai 2 Maical também, aí o pau é legal. Porque os caras vão para frente, os 2 vão para pancadaria, mas às vezes a luta dura pouco. Às vezes não tem para quem tá assistindo. Se corta logo, não é nem que se machucou, caiu, porque o atleta de Muay Thai é 1000 vezes melhor ser uma luta de Muay Thai do que deve ser. Você vai ver o moleque lutar 5 rodas lá em pé. Profissional. Resistência. Você já viu, os caras, um atleta profissional, nosso ídolo, os caras morrendo, desmaiando. Mas um corte, dependendo muito do fundo, o árbitro vai testar ali, não vai deixar rolar. Então, às vezes, a luta acaba muito cedo. Quando é um filmão, o cara está tentando o tempo todo cortar e o outro tentando. Não que seja uma regra. Às vezes pega de cara no começo e já corta aquela luta. Mas, normalmente, essa luta vai ficar chatinha até o final. O cara tentando pegar o moleque saindo, machucando, pontuando, um toureiro e um touro. Até ele achar o momento certo que ele acha que ele ir lá e finalizar. Que, normalmente, é difícil. Filmar para ir para o nocaute, buscar o nocaute é meio complicado. Hoje a gente está mudando um pouco por causa da arbitragem. A gente perdeu algumas lutas aí, tipo assim, por pontuação, por erro de interpretar, né? Aí vai, o cara... Que é critério subjetivo, né? Reconhece o erro e tal, mas não volta o resultado. Então não adianta. Então, às vezes, tem situações que a gente vai, prefere não deixar dúvida. Se vê que tá meio que, vamos pra cima. Então, hoje eu trabalho um pouco mais indo pra frente, mais pegando, porque se deixar na mão da arbitragem tudo, 100%, só... Pra quando for, tem que ser contundente. Se precisar, a contundência nem sempre é precisar andar pra frente. Mas dependendo da entidade que está arbitrando, eles entendem de uma forma que a gente tem que trabalhar a luta em cima daquela entidade ali, que senão você perde. Então você tem que estudar o árbitro também. Exatamente. Tem entidades que trabalham. Exatamente. São entidades, né? Tem uma escola aqui de arbitragem, tem outra que é do Sul, tem outra que é da Bahia. Então a gente tem que conhecer um pouco como é que eles trabalham. Os caras ali gostam. Se os caras gostam daquilo, se os caras gostam da pancadaria, a arbitragem não que eles vão usar esse critério. Mas eles vão ver a luta de uma forma diferente. Então não era para ser assim. Mas na própria Tailândia tem estádios que vão ver de outra forma. Então aqui acaba sendo assim também. Então dependendo da arbitragem, se você ficar muito fazendo firulinha, batendo só, e não machucar, de repente o cara vai dar uma mãozada, você acaba perdendo a luta por interpretação. E sempre é certo, né? A gente não quer perder. Os pais e os alunos que te procuram lá, já procura pensando em participar de campeonato? Ou às vezes um pai tem um filho lá que está meio rebelde, quer gastar a energia dele? Como que é? Então, quando é menor de idade, eu tenho várias buscas, cara. Alguns já chegam a falar, então, meu filho, nossa, que meu filho quer lutar e tal. Cara, se eu precisasse dinheiro, acho que foi ontem, eu respondi, não estava na padaria ainda. Então, ir lá, entrar na escola e pagar e treinar é um quadro. Você ser um atleta da nossa escola é outro quadro. Porque, cara, o Muay Thai é meio largado, né? Não tem essa disciplina. Isso é real. O Casolari é um cara bem disciplinado. É a disciplina que a gente conhece bastante da capoeira, do karatê. Você não tem. Você não vai achar que vai pôr teu filho em qualquer escola aí que tu vai chegar e vai ter aquilo. Lá eu tenho, porque eu fiz karatê, eu adaptei. Absorveu algumas coisas. Eu adaptei ali do jeito que eu quero. Eu faço uma oração antes da aula. E educação familiar também, né? Exatamente. Uma oração antes da aula. Não tem nada a ver com Muay Thai, isso tem a ver comigo. Então, às vezes teu filho senta pra jantar, nunca fez oração. Lá pra ele treinar, ele vai ter que fazer uma oração antes de treinar. Faz uma oração depois que vai embora, agradece que ele não se machucou. Então tem coisas que eu adaptei pra minha sala. Então se o pai for lá ver a aula, ele vai gostar. Legal, isso aqui. Todo mundo de camisa. Agora de repente ele vai no horário da aula do atleta, que é fechado. Mas se você quiser lá visitar, eu abro, eu falo, eu não vou colocar meu filho aqui nunca. Aí sem camisa, moleque short rasgado, se precisar dar um palavrão, não. Dar uma chamada mesmo, que nem pai chama, se precisar levar uma mãozada, leva. Então você tem duas dinâmicas, tem a virada de chave. Um que é só para quem quer aprender o esporte, mas o que for a vera e a pegada é outra. Se tu é pai e quer que seu filho seja atleta na minha escola, quer dar teu filho pra mim. Ele vai me respeitar de repente mais do que você, cara. Isso é fato. A maioria lá, é que eu tenho uma situação que eu estava em Tailândia, que o pai dele também é treinador. Então a gente fica numa incógnita, mas eles, tem um carinho pelos moleques, caralho. Então assim, eu quero ser atleta, é uma devoção da porra, velho. Tu treinar,
Ah, tá me metendo na minha vida pessoal, lógico. Sim. O cara começa a namorar com a tranqueira aí, vai lutar amanhã. Se ele ligar pra namorada dele, esquece, meu irmão. Pô, você é casado, cara. Você consegue. Teu dia rende você quebrar o pau com a mulher? Não. Chega aqui, mano, a mulher tá arrumando a mala lá. Você vem trabalhar porque você tem que vir trabalhar. Você pega um puta no fechamento pra fazer aqui. Meu, se tiver 100%, beleza. Mas se tiver 50%, você já perdeu. Você não tá bem em casa. Então você tem que estar na vida pessoal do cara. E até você mata o cara no ringue se esse cara não... Exatamente. Você tem que estar na vida pessoal dele. Saber? O atleta chega lá e fala, o que foi? Minha mina, tá. Acontece, cara. A pior transição é aquela ali. Ó, tem atleta lá, uns moleques lá, 12, 13 anos, tá com 19, 20, cara. Com 6, 7, 8 anos comigo. Tudo campeão de estádio. Moleque, esse aqui é o Tauan. 4 vezes melhor atleta tipo, do Brasil, assim, sem deixar espaço. Então já aproveitar, pegar o cinturão do... Como é? Tauan? Tauan. Esse aqui é do Tauan. Aqui eu não consegui trazer todos, cara, porque eles estão pendurados alto. Esse cinturão, onde que ele ganhou? Esse aqui foi um evento que foi feito aqui no Brasil. Mostra aí, Camille, pra câmera lá, Camille. O promotor é o Thiago, um campeão mundial aí, um puta de um atleta nosso, que é o promotor desse evento aí. Tá. Ele trouxe esse cinturão para ser disputado no Brasil, valendo uma passagem para Tailândia. E acho que foi uma das maiores bolsas que teve, né? E o garoto foi lá lutar? Não, ele foi campeão aqui, mas ele não foi para Tailândia. Tá. Ganhou a passagem e tudo, mas ele não foi. Pesado, hein? Por opção do pai. Dá pra fazer academia disso aqui. É. Esse aqui é do Paraguai Estados, esse foi o último que a gente ganhou, fechamos o ano ganhando esse cinturão aqui. Ano de 2022? É. Que cinturão? Esse é um estádio Paraguai, a gente não tinha lutado lá ainda, é o único que a gente não tinha lutado e foi para disputar esse cinturão e trouxemos. Esse aqui é um evento tradicional, que é o jab direto, né? Eu não consegui, os caras ficar bravos comigo, tipo o Ed, do Império Fight, a gente não conseguiu trazer, mas a gente também tem 5 cinturões de lá do Império. Tá. Tem o Portuários Estádio, que é a referência de luta no Brasil também. Portuários Estádio. A gente é campeão de 4 categorias lá. O cinturão estava pregado, a galera não conseguiu tirar, não fica bravo. Eles são sensíveis também, às vezes acaba tirando. Esses aí, esse estava com ele, que ele leva, esse também, então ficou fácil. Esse aqui é do promotor do Ivan, mas são um dos eventos grandes que tem. Tem o máximo, que eu acho que pra mim é o maior evento que tem no Brasil. Graças a Deus a gente, todos os eventos, eu consigo colocar 2, 3 atletas no máximo. Isso pra gente é uma realização, cara, porque você imagina você ter um filho teu, pode disputar o brasileiro a hora que você quer. Campeonato brasileiro, vamos pôr um campeonato brasileiro a nível de futebol, porque sabe que não dá. Às vezes o moleque joga bola, não tem oportunidade. Então a gente é a primeira escola a ser chamada, cara, tipo, pelos atletas que eu tenho. Então pra gente, eu como treinador estou realizado. Edivor, vem cá, cara. Às vezes por conta da correria do dia a dia, às vezes a gente não tem tempo de entender o outro. Cara, a tua mente, você se imaginava ter essa mentalidade hoje? Porque corpo, qualquer um vai para academia depois de um certo tempo, se atrofia o músculo e tal, você tem um corpo. Mas esse pessoal fica trabalhando músculo e não sabe qual é o percentual de importância entre mentalidade e corpo. Porque tem camarada que tem corpo, tem técnica, mas se não tiver a mente blindada, a tua mente está muito... Teu mindset está bem bacana, cara. Tá, cara, eu nem sei, cara, como foi desenvolvendo. Eu vou te falar que eu acho que foi de paulada mesmo. Tentar entrar no espaço e os caras não deixarem. Hoje, a maioria da galera que eu fui tentar, trazer pra me ver o treino e tal, que é um treino diferente, eu queria ver aqui no Brasil. Ah, não. Aí você fica olhando e fica tomando paulada, aí você vai no lugar, eu tive que aprender a criar metodologia de treino dentro de um quadrado. O cara pensa que eu tenho de São Paulo, as academias são enormes, velho. É um pãozão, os caras já fazem evento, tudo num bagulho só. O estúdio que eu dou aula não é grande, cara, porque o cara vem de fora, quando os caras vêm estudar aqui. Mas o contexto lá é bacana. Eu já vi alguns vídeos da Marcinha. Entendeu? Daí eu falei, é bem a cara do Edivor, porque o Edivor, quando tocava, Camila, o bicho era enjoadinho, sapatilha, todo fresquinho e tal. Eu acho que eu não sei demagogia, cara. Eu acho que o estúdio daqui, eu fui pra Santos, eu acho que não tem um estúdio assim com nível de luxo igual o meu, não. O estúdio é para trabalho personal. Personal, mas os atletas, quando vêm estudar, eu dou aula também. Tá. Estudo, fiz um ringue pra estudo, pra gente aprender a fugir do atleta ali dentro. Só que a aula personal, eu acabo englobando, tipo, o cara fala, não quero emagrecer. Aí eu não vendo emagrecimento, cara. Eu vendo quando você não causa muito. Mas é consequência, né? Acaba sendo consequência. Ele vai criando musculatura. Mas é um comprometimento dele da porta pra fora, né? Porque às vezes o cara vai lá tomar tá acostumado a sair da padaria, tomar um pão. Ele vai treinar, vai dar mais fome. Se ele for lá e continuar comendo mais 5 pão, o mesmo pão, beleza. Mas se ele sair de lá e comer 3 pães, aí fudeu. Então, primeira coisa que eu falo. Cara, a gente trabalha com condicionamento físico, é um funcional pra luta. Ah, mas eu queria sair na mão. Não. Se quiser sair na mão, se quiser virar atleta, eu nem pego mais atleta. Se eu sou formado no começo, é uma outra dinâmica de treino. Você tem tempo para treinar 6 horas por dia? Ah, então não tem como você ser atleta.
Você pode ser um puta de um... Pode se formar um professor lá, né? Normal, mas não se forma um atleta treinador. Hoje eu vejo escolas fazendo isso aí. Aí vai lutar. Os caras da Praia Grande, os caras não sei de onde. Cacete, acaba desmoralizando cacete, todo um trabalho de todo um grupo, o seu, do Casolari e de tantos outros. Exatamente. Eu, graças a Deus, me dou muito bem com o Casolari. Não é porque é meu amigo, não. Cara, acho que a escola dele não tem igual pro que ele faz. Como eu te falei, goleiro, não tem pra ninguém. O cara, e outra, a simplicidade, a humildade do cara, o cara é fenômeno. De Fimã, aqui na Baixada, só ficou eu. Tinha de São Paulo, que era o Longo, ele tipo, não é mais treinador, era tipo, o cara que eu tinha como referência, mas era longe demais. Tipo, já estava anos, 2 anos à frente, ia pra Tailândia, o cara estava morando lá, então é uma escola. E ele também, tipo, sabe, se afastou por causa disso. Na época não tinha a inteligência de habilidade que tem hoje. Tudo perdia muita luta, cara. Porque você imagina um esporte que a gente não conhece da regra, o cara andando para trás. Todo mundo que anda para trás está perdendo. Até você entender que o tailandês falou, não, ele anda para trás, porque para chutar ele precisa de espaço. Então tem que se ele empurrar para chutar, ele não vai pegar, ele precisa andar para trás para chutar. Até para o contato. Então andar para trás, então não está fugindo da luta, não. Ah, mas esse aqui foi jogando, isso aí não anda para trás, ele está fugindo. Aí se formou algumas entidades para estudar, e até hoje é uma briga, né? A gente sempre está na Tailândia, os caras imagina aqui. Então, na dúvida hoje, infelizmente no Brasil, a gente não pode deixar na mão da arbitragem muito, senão estressa. Mas assim, a regra do Muay Thai é o que mais dificulta acho que a expansão do esporte. Tá. Se fosse só dar porrada, cara, era mal fácil. Ganhou, quem bateu mais ganha. Às vezes o cara tá batendo no cara, mas não ganhou a luta. E aí pra tu que é pai, o que acontece? O trabalho do mestre, a gente não sai do rabo lá. Ele colocar na mente do cara que ele tá preparado. E o aluno disciplinado, ele vai entender que o mestre dele falou que ele é bom, ele vai pra lá e já era. Ele vai convencer o pai dele que ele é bom mesmo, e o pai acredita. Só que lá fora, cara, o negócio aí não tá brincadeira, cara. Você pega aqui, não tem um moleque que é amador aí. O amador eu não trabalho mais aqui. É o pai do Tailândia, o Tailândia trabalha. O moleque veio treinar. Eu falei, mano, esse moleque tá só um ano aqui, cara. Dinâmica de treino, funcional, tudo que a gente montou. Não, o moleque é amador. Vê o moleque lutando, você fala, meu. Aí você pega seu filho, treinar 1 hora, o moleque treina 4 horas por dia. Aí seu filho, você coloca ele na escola ali. Pensa que é o cara? Aí o pai do moleque quer aparecer, porque eu tenho um treinador que é mais vaidoso do que o atleta. Porra, a gente tem mais ou menos, vamos falar, 300 e poucos alunos hoje. Comercial, aluno personal deve ter 30, é aluno pra caramba. Cara, tem uns 5 atletas. 5 atletas. Que você pode 5 atletas profissionais. ter responsabilidade de colocar no ringue, né? Só tem 5 atletas profissionais. Você pega cara com 30 alunos, tem 30 atletas. Aí vai lutar lá no interior, vai de ônibus. Pô, ganhamos lá, ganharam o quê? Vai daqui até lá. Não é que você... não, é importante participar. Velho, na luta, infelizmente, não é assim. Se levar um atleta pra primeira luta, ele perder, cara, a cabeça do moleque, você tem que ser um psicólogo pra fazer ele voltar pra luta. Às vezes você perdeu um puta no talento ali, porque você foi precoce, queimou a largada. Então é uma coisa que você tem que trabalhar a família. Se o atleta estiver bem condicionado, ele tomar um cacete, ele vai falar, malandro, cara, bicho. Ele sabe que ele estava bem, mas o cara estava melhor. Isso existe. Agora, meu irmão, tem evento que a gente vai que é surra. O cara saindo assim, colocando a mão. E aí na hora é legal que você quer aparecer, né? Porque o treinador hoje ele tem mais vaidade do que o atleta, nitidamente. Então, mas depois pra tu olhar pra cara do pai. Diferente de tu largar teu filho com, pô, teu filho tá comigo 3 horas por dia, cara. Aí tu vê teu filho, tu fala, meu filho vai matar o cara, o treinador dele, nossa, ele fica 3 horas treinando. Então o que é esse atleta profissional? É 3 horas por dia? Profissional, chega a ser mais. O amador, para se iniciar, se ele tiver tempo, é isso. Você tem contato, então você tem a sua supervisão ali, no mínimo 3 horas. 3 horas. Eles chegam lá 9 horas da manhã, um treino aqui comigo. 9 horas da manhã eles vão correr. Tá, mas são da Tupi até mais ou menos 8 km. Eles voltam 9h40, aí vai correr. Hoje eu saí faltando 2 horas para acabar o treino, saí 11 horas. Normalmente o treino acaba 1 hora da tarde. Aí eles vão para casa, já não estudam mais, vivem da luta, os que estão lá. Ou dando aula, ou espera a luta chegar, vivem da luta. Os atletas lá vivem da luta. Aí vão embora, volta às 19h, eu treino à noite em São Vicente. O Eduardo não treina aqui porque dá aula. Entendeu? Então a gente tenta administrar o treino deles ali hoje, não adianta, não tem que ganhar dinheiro. Uma luta, mas treina em média aí 6, 7 horas por dia no mínimo. Fora tá dando aula que também está treinando, está raciocinando. E eles têm remuneração de ganho, de prêmio financeiro? Então hoje melhorou bastante. Mas a gente pegou uma que eu te falei. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir largar uma área que eu tinha, que você conhece, que é móveis. Né? E ali móveis acopla tudo, né? Tô fazendo teus móveis aqui, já conheço o cara que tá vendendo um apartamento, já indico para você, já ganhou tudo, você ganha tudo para ter jeito. Para trabalhar com a luta. Assim, o lutador hoje é bem melhor a remuneração, mas está longe de ser o que seria no Muay Thai. Por isso que eu vou trabalhando a cabeça deles para tentar migrar,
fazer a luta em pé, fazer isso. Aqui no Brasil é complicado. Mas se você for pôr, o moleque que está fazendo luta aí, o Tauan, 4.000, 4.500. Um Firman consegue lutar no mês aí 4 vezes. Fazer o que ama. Só que a aposentadoria não é tão fácil. Então tem que estudar, fazer uma coisa. Porque o processo daquilo é virar um professor. E professor, se não tiver o estúdiozinho dele, não tiver o Anderson Silva da vida, a aula do cara é uma fortuna. Porque o cara é o Anderson Silva. Então se você quiser ir para a luta, usar a luta como isso, para depois você ser o Anderson Silva, aqui funciona. O Anderson Silva não, ele ganhou dinheiro com a luta. Ele continuou ganhando dinheiro com o nome. Mas ele ganhou muita grana com a luta. No Muay Thai não dá, a remuneração ainda não é tão boa pelos riscos. Tá. Uma bolsa de 4, 5 mil reais, aí não é tanta coisa. Lá fora tá um pouco mais. Isso eles. Eu vou falar que eu acho que a Black Mamba tem os atletas mais. Posso estar chutando errado aí, mas está aberto, as pessoas podem falar lá. Eu acredito que a Black Mamba seja um dos atletas mais bem remunerados do Brasil, é fácil. Deixa eu te perguntar, Edivor. Eu lá no passado, quando garoto, né? Capoeira, Rosas Negras, e às vezes tinha esse intercâmbio de uma academia visitar a outra. Existe isso dentro do Muay Thai? Sim. Mas assim, não é a guerra que era antes, né? Que nem a gente, o Casolari, eu e o Longo, o Friso, a gente tem... Esqueci o nome do cara, meu, que é de São Paulo, até a gente troca conhecimentos, vai lá até para ter material humano para treinar. Tá. É que a gente, aqui na Praia Grande, a sessão é um pouco mais difícil, mas a gente é uma escola bem visitada pelos atletas. Os atletas todo mundo quer treinar, porque eles são fáceis, né? Vai tentar agarrar, os caras lisam, então ajuda, né? Então a gente precisa desse intercâmbio, mas não tinha. Se formou, depois do Alex tentar fazer fez, né? Uma união lá em Santos, e montou uns caras que eram líderes, na época eu não estava dando aula, e se montou meio que uma união assim, entre elas, né? Mas assim, não foi tanto, mas serviu para entender que, tipo, eu sou lutador, eu vou lutar com você, se você não quiser lutar, eu não ganho. Então preciso de você. O que eu coloco dentro da minha escola é isso. Mas eu não vou te garantir que é novo. Até para levar a régua. E acontece às vezes que na capoeira, não sei se você lembra desse tempo, lembrando tudo lá no Baldo Pinto, o Baldo Pinto, sim. Paraquedas, suquinho. Sim, nós tivemos um evento com uma... Qual é o nome do cabeludinho? Esqueci o nome dele. Até hoje tem o Nana. Não, que tem 2 irmãos. Eu sei, os 2 irmãos. Ceará. Raul Ceará. Na Ubaldo Pinto veio um pessoal de São Vicente, a academia deles Palmares, nós fomos visitar lá e saiu um tiroteio danado. Existe essas brigas quando tem as visitas, não? Essas rivalidades, um aluno... Então, vou te falar que de certo modo, agora, desse final de ano pra cá, começou a perder um pouco a essência, né? Aí, então, tipo, meio que tirei um pouco o pé até, porque eu tenho opinião muito forte, cara. Se eu tiver que falar, eu vou falar, se eu tiver que cobrar, eu vou cobrar, e infelizmente, hoje, no Muay Thai, de vôlei é humilde. Cara, se você se propõe a fazer uma coisa, abdicar de ver sua filha crescer, trabalhar 10 anos com aquilo, e você não achar que você é bom, vai fazer outra coisa. Se você for um borracheiro 10 anos, você tem que ser um dos melhores borracheiros. Você tá com 1 ano? Pô, tô tentando, beleza. Pô, eu tô nessa parada metade da minha vida, pra mais. Então eu tenho que entender que eu sou bom no que eu faço. Senão eu tenho que mudar de profissão. Então acaba que a minha palavra vira tipo... mas se eu estiver dentro do ringue de boné, e o cara for dar aula de boné, alguém fala, certeza que o cara vai pegar um videozinho e falar, mas eu tava dando aula de boné lá. Então você acaba virando referência. Então você influencia tanto pro bem como pro mal. Então seu comportamento... Exatamente. Então você acaba tendo que, às vezes, sacrificar de alguma coisa ali, não fazer o que você acha legal. Até, às vezes eu tenho mais baratinado, mas eu acabo me cobrando. Porque eu sei que vai dar margem para alguém falar e usar como exemplo, entendeu? Até fugi um pouco da pergunta que você fez que eu entrei. Eu falei se tinha atritos entre esses atletas, se tem essas brigas. Quando desses intercâmbios, né? Esse tempo para cá começou a fazer o quê? Por ter muita educação entre os atletas, mas é muito educado na Tailândia. E eu trouxe isso para cá e meus atletas são assim. O que acontece? Ela quer ver uma luta. Aí até eu e você que vai sair na mão. Pô, não, o André é bom pra caramba, vai dar uma luta boa. O Céu, o Edward também é bom, eles vão lutar. Tu acha que ela vai querer ver? Agora, põe o sistema da UFC, mano, vou arrancar com a cabeça, tua mãe é não sei quem, e isso vende. Isso vende. Então os promotores começaram a forçar um pouco a provocação. Eu faço dentro de uma linha educada. A gente está aí para trabalhar e é o seguinte, quem quiser tentar, vem buscar. Ninguém tomou, cara, é uma provocação. Se quiser, tenta aí, cara. Agora, tipo, a galera meio que perdeu um pouco da referência, né? Aperta um pouco. E aí não dá, meu, o cara tá lá no sul, tô provocando o cara aqui, falando que o cara muda a mora, que vai vir que eu vou pegar ele, tá? O outro atleta tá falando bem que eu vou arrancar a tua cabeça. Quando o cara chega realmente, o homem tem um inimigo que é o ego ali, que é cabuloso, né? Então na hora que chega tete a tete, eu e o
você somos 2 lutadores, eu preciso de você. Mas a torcida não entende isso. A torcida viu falando que vou arrancar a Quer ver cabeça do seu sangue? filho. Porque a torcida desde quando Jesus é vivo quer sangue. Exatamente. Eles querem matar Eu Jesus. falei que vou arrancar a cabeça do seu filho. Aí o teu pai entende, porque ele tá convivendo na academia. Mas tem pai que nem vai no CT. E o teu tio, tua namorada, tua prima? Ah, não, falou que arrancar a cabeça, agora não vem. Aí não aconteceu ainda. Mas eu acredito que, infelizmente, eu acho que falta muito pouco. Por isso que eu não estou indo em evento pequeno, só vou em evento grande. Ah, eu digo, eu não vou. Pô, tava mal. Antigamente a gente tinha uma situação, a gente batalha para chegar no ponto maior. E quando você chega no ponto maior, às vezes você até tenta dar uma moral pra rapaziada, mas você vê que você vai estar ali, em vez de você estar ajudando os caras, fala, mas ó, o Edivor tava lá. Tá inflando. Incentivando. Até o Edivor tava lá. Instigando. Então é melhor você não tá. Porque tá vindo uma demanda da geração mais nova e tal, e realmente o promotor precisa disso. Que venda a luta. E para vender a luta, falando que você é lindo, que eu não vou te machucar, não vai vender. Mas tem que saber fazer isso de uma maneira ponderada. Então hoje, eu acredito que falta pouco para acontecer igual fazendo na capoeira mesmo. De não poder ir, do pau quebrar, de negócio ficar feio. Sair da mão e ir para outras Os pais lá tá brigando embaixo, saindo na porrada enquanto os alunos nem lutou ainda. Então eu acho que falta pouco para esse conceito. E como que faz porque o Edivor não é mais só, não sei como que é a nomenclatura, se é professor, se é mestre. Como que faz daí o Edivor sai do papel de mestre para ter o papel de gestor, de gestionar 300 alunos, gestionar estúdio. Aí o Edivor vê lá um atleta dele que ele trabalhou durante não sei quantos anos para ensinar o básico, tal, vem trabalhando a cabeça. Aí às vezes um atleta desse, por conta da sua predisposição, da renúncia, ter pego um cinturão X, mas esse cinturão às vezes, e as pessoas acabam fazendo o ego desse atleta dar inflada. E aí, o que o Edivor tem que fazer para dar uma segurada? Porque às vezes o camarada com ego inflado, é só alguém vir com a agulha, ele cai. Essa é a parte que a gente fala que é ser mestre, né? Ser treinador é você ensinar ele a dar porrada. Ser mestre é você conhecer teu aluno a fundo, né? O pessoal dele. Então essa parte do ego, eu acho que todo atleta, se você não souber trabalhar, vai ter. Você vai ter, eu vou ter, acho que é do homem. Sim, aqui com o corretor. Imagina, o cara chegou aqui, ganhou. Primeiro dia dele, primeiro mês, o cara, o mais velho teu que me deu um apartamento, ele vende 10. Ele vai achar que é o cara. Não. Ele é o cara, mas ele tem que saber que ele é o cara, de repente ele deu sorte no mês e respeitar as outras pessoas. Não é que ele vai achar, né? O atleta, pô, ele bateu no Brasil todo, na ida e na volta. Ah, tá se achando ali, é. Então você tem que ter esse pêndulo de falar, tirar isso dele. É o que você acabou de falar agora sem querer. Não, você é. Mas às vezes você tem que continuar sendo humilde. Porque você fala, não, você não é tudo isso não, só porque você bateu no Cosme Alexandre, só porque você bateu no seu. Não, acho que é, cara. O cara bateu no nosso campeão. Mas tem que colocar isso de uma forma que ele entenda que ele é bom, ele pode cair a qualquer momento e não perder a humildade. E quando o cara é bom e não perde a humildade, quando ele toma um cacete, ninguém nem vê, passa batido. O moleque perdeu, mas também bateu em todo mundo, né, meu? Uma hora ele perder, é assim que fala. Agora, se o cara se acha muito, começa a ver aquilo como uma. Ah, eu tô impegável, ninguém vai me pegar. Quando cai, mano, tá todo mundo torcendo pra ele cair. Então você tem que, a parte psicóloga ali de você não deixar o ego do cara inflar, é você também entender que ele tem que deixar claro que ele é bom. Não é uma coisa que você pode chegar no cara e falar, ó, por que você vai chegar pro teu vendedor lá que vendeu 10 apartamentos? Ah, você acha não, também não é tudo isso. Porra, acabou com o cara. Pô, vende 10 apartamentos, cara. O outro melhor dele aqui vendeu 2, como que eu não sou bom? O que eu tenho que fazer? De repente, em vez de você motivar o cara a vender 15, eu falo, mano, vou vender 2 só, que aí pelo menos não tem dor de cabeça. Essa parte, esse tempero, é complicado para trabalhar. Tá, daí deixa eu te perguntar, Edivor. O Edivor, doutor kickbox, trabalhava, renunciou do pagode, depois renuncia da sua atividade laboral dos móveis, que era um belo montador de móveis. Nós acabamos se relacionando algumas vezes. Era referência para todo mundo que vendia serviço, acabava prestando serviço para todo mundo. E aí vai só para essa questão da parte da luta, trabalha muito bem, está viajando, está indo para o Muay Thai, buscando fontes. Cada vez que volta, o seu espaço enchendo cada vez mais. E aí, março de 2020, pandemia. Como que foi o Edivor? Professor? Primeiro, para sobreviver. Segundo, professor Edivor, mestre, para cuidar da cabeça dos alunos e ver de que maneira ia trabalhar, se ia trabalhar personal, ensinar em casa, manter.
e o Edivô gestor para poder subsidiar os espaços, de repente ajudar a subsidiar um atleta ali que perdeu o patrocínio, que não estava voltando mais. E aí, cara? Conta para nós aí no detalhe. Nesse conteúdo eu esqueci de falar que nesse meio do caminho a gente abriu 2 lojas de roupa para ajudar, né? As badaladas é minha. Badalada Kids e Badalada Modas. Onde que é as lojas de roupa de Na Celso Ramos, na Roda Balneária ali. Tá. As 2 lojas de roupa são Então nossas. você tem 2 lojas de roupa ali. Então fora empreender na parte que você gosta. A loja de roupa veio num susto. Assim, o cara tava vendendo apertado e na época a Cláudia, vendia roupa assim, eu falava, aí pegou e deu certo. Aí eu gostei da outra, peguei outra da outra esquina. Aí ficamos com essa loja. A pandemia chegou. Tudo que eu não queria era ter essas lojas. Porque tinha um custo fixo alto. Só ficou me dando custo. E aí é o seguinte, né? Ficou legal, porque móveis que eu podia. Falei, quem vai comprar móvel na pandemia? Ninguém. Aí me vem loja, roupa. Quem é que vai comprar roupa? Ninguém. Aí veio, tudo bem, fica aberto, algum doido podia ver lá, fazer uma promoção, comprar. Aí mandaram fechar tudo. Aí academia. Pô, o pessoal vai se cuidar. Aí manda fechar. A única coisa que vendia nessa época era bicicleta, cara. Que todo mundo queria andar de bike. Isso. Todo mundo virou ciclista. Então o cara que tinha bicicletaria ficou rico. Ele soube trabalhar, ou vendia lenço, né? Máscara ou bike. Aí, cara, eu não tinha o estúdio embaixo. Eu montei o estúdio, eu já dava aula personal, mas o estúdio eu montei na pandemia. Falei, quer saber, eu não vou ficar indo na casa dos outros, cara. Comecei a dar muito pedido de aula personal, eu ia na casa do cara, aí o cara queria, mas a mãe do cara tá lá, e era a senhora, era uma discriminação que era necessária, mas é constrangedor, cara. Tipo, tu tá num prédio lá que tu pagou uma bala pra morar lá, tá indo o cara da rua pra dar aula pra tu. Você entrou no negócio do cara, o cara acha que você tá contaminando o prédio inteiro. Então eu fiquei passando por isso, eu falei, puta mesmo, às vezes eu ia, dava muita aula no prédio do Leandro ali, aí no Ângelo, aí você chega no prédio e você fala, puta, cara, e o cara já te olha porteiro, aí você, tem que entrar máscara, e o cara vem com gel, aí eu falei, mano, eu vou montar aqui. Aí foi onde eu montei o estúdio. Eu montei o estúdio e eu montei ele preparado para que essa academia durasse 10 anos. Desde a parte de ventilação, a parte de higiene, então é diferente. E já pensado com protocolo, se porventura vinha uma outra pandemia. Tatame branco, que é o cara olhar e falar, vai dar um trabalho, me arrependi pra cacete, mas é tudo voltado pra higiene mesmo. O cara olhar, falar, lencinho umedecido, pode andar a cidade inteira, não tem uma academia com o padrão da minha lá, nem no estúdio, não tem. E aí eu montei ela preparada para se a pandemia ficasse, já pensando. E realmente, uma coisa que é 30, 45, 90, ficou quase 2 anos nessa brincadeira aí. Volta, não volta, volta, não volta. E teve uma época que eles falaram que não ia poder abrir mais. Aí lá era muito escondido, né? Acabei trabalhando dessa forma mesmo, um aluno por um. Mesmo um aluno por um não podia. E aí fazia uns alunos na praia, quando liberou. Só atravessava a rua, chamava para motivar a galera, ilha. E aí, cara, eu falava pra você que a pandemia foi a época que eu mais ganhei, com aula. Uma aula. Aula personal. Só rezava para não ter a loja. Aqui na personal, talvez você pegava lá um número X de aluno, não vou. Então cada aula personal tem que valer por tantos alunos. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Você empresariou, foi fazer o trabalho do empresário, né? A aula personal foi maximizou o ticket, né? É personalismo a aula. Isso. A minha o hora. Camarote, né? O show mesmo, mas tem o camarote. A minha hora aula eu dou para tantos alunos. Você vai ter que pagar por esses tantos alunos. Até porque precisa manter esse todo e tá tendo aqui um alto valor agregado. Mudei a estrutura que eu tenho aqui. Lá foi a sacada que eu tive de fazer o estúdio. Tá. Deixa eu perguntar. Agora eu quero coisar o seu coração aí. É muito fácil quando você vem da cara, vai buscar para lutar. Mas aí quando nós temos filhos, eu tenho 2, uma de 9, uma de 4, é o nosso coração o tempo todo batendo fora do nosso corpo, né? É a nossa extensão do nosso corpo, mas que nem sempre a gente tem o domínio. Que lá também tem uma outra mentalidade, né? Tem um outro motorzinho conduzindo, né? Que às vezes se ajusta aqui a bússola, mas às vezes lá tem uma vontade própria. Como que é o Edivor para tentar dosar essa questão de mestre, professor, pai e gestor vendo o filho lutando? Porque se você só fosse o mestre ou o professor dele, mas é o filho, cara. Às vezes está dando porrada, mas às vezes está tomando porrada ali na luta no Avera. Eu estava te contando aqui nos bastidores, né? Cada luta é
emagrecer 10 anos, cara. Não tem como. Não sei se tem alguém que tem isso, eu não conheço nem. Você ou o atleta? Ou filho? Eu. É porque ele tá lá e tá fazendo o que ele gosta, né? O sofrimento dele é o treino. Na hora que ele tá lutando, não quer nem saber. Mas não, não parece não. Não sei se você fez prática recentemente, não. Cara, Por cinquentão você tá bem para dedéu. 3 dias com dor de cabeça, André. Porque, primeiro, eu já passei por isso, né? Eu sei o risco. O Muay Thai, como eu te falei, é um esporte bem agressivo. O cara sabe que pode tomar uma pancada ali nessa. Tem atletas aí ultimamente que morreram até lutando. É golpe, né, cara? É um outro cara com força de 70 quilos também. Então essa parte ali, cara, toda vez que ele ia lutar, agora ele tá um tempo sem lutar, ainda bem. A última luta foi em Minas. Ainda bem? Então, ele pode ouvir isso? Ele pode ouvir? E aí ele focou, qual o nome do filhão? Carlos Eduardo Ciborgue. Ele focou na aula personal. Aumentou as aulas, porque não precisa ter tanto tempo para treinar. Então, de setembro, outubro ali para cá, depois da última luta, ele focou nas aulas personal. Como ele não precisava treinar 3, 4 horas por dia, ele aumentou 6 aulas. Então ele tá gostando do dinheiro também, que é 500 pau por aluno não tá ruim, né? Então, mas aí agora já vê, não adianta, ele gosta. Mas pra mim eu vou te falar, se eu pudesse, não tava não. Dependesse só de mim, não tava mais não. Primeiro pela remuneração, ele ganha muito mais na aula personal. É legal, que faz intermédio, conhece pessoas, vai viajar pra cacete, conhece o Brasil todo por causa da luta. Tá. Né? Vai dar seminário, ele vai lutar, eu já dou seminário. A galera paga passagem, faz uma coisa só. Mas assim, você tá ali, você dá o tempo todo se preocupando, 3 rounds às vezes são 5 rounds de 3 minutos. Então 3 minutos, cara, eu vou te falar que é 3 horas ou mais. Aqueles 3 minutos ali, ele toma uma balança, não é só bater, né? Aí tá tomando um preju ali, cara, a tua vontade de entrar no ringue, né, meu? Às vezes tá te ouvindo, às vezes não tá te ouvindo. Eu, graças a Deus, nunca tive um atleta meu nocauteado. E às vezes eu vou em seminário e os caras falam, como é que você trabalha a cabeça do atleta depois que ele perde? Já tive. Você vê, em 6 anos a gente tem 6 derrotas. Contando os profissionais, né? E assim, derrotas assim, tipo, pontuou, não pontuou, que é diferente de você tomar um cacete e cair lá, né? Tá. Aquela que ficou assim, não sei, foi interpretação do árbitro. É muito pouco. Então, saber lidar com a derrota, a gente sabe. Como que eu lido? No outro dia tem que estar treinando. Ganhando ou perdendo. Então não muda. Ganhou, 2 dias de folga, treina. Perdeu, 2 dias de folga, treina. Então não muda. Financeiro, quando o atleta nosso é fechado a luta, ele já vai com valor fixo, independente de vitória ou derrota. E se o cara ganhar de um atleta nosso, ele encheu o toba, né? Porque ele ganhou de um atleta que é ponta, ganhou da escola que é 4 anos consecutiva, a melhor escola do Brasil é a nossa. Então, o cara vai ganhar da gente. Então, para ele, o treinador dele amanhã vai dar dando seminário. Um exemplo, vamos um pouco que está mais em evidência, é o Tauan. O Tauan está com a gente aí, um atleta tipo do ano, ele e o irmão, né? Mas o Tauan, por ter feito entrado nos eventos com mais nome, então acabou, aparecendo um pouco mais. Uns 2, 3 meses, Então, o cara que ganhar do Tauan hoje, que é um firmão, um moleque liso, que, ninguém pega. Bate, sai, entra, sai, toda vez a gente monta uma estratégia de acordo com o atleta. O cara que ganha do Tauan hoje, meu seminário é 150, 100 mano por cabeça. Aí o cara vai ganhando do Tauan. Pô, ele vai vender seminário a roda. É o cara que parou o Tauan. Então tem... O apelido do Tauan é imparável. Tauan é imparável. O cara que parar ele amanhã, ele é um treinador que ninguém conhece. Pra pegar os moleques é isso. Então tem essa parada. Chegar ali é um constante estresse, mano. Porque você chega e tem que se manter lá. Então existe um business atrás do negócio, porque tem uma esteira, então tem a parte da academia, tem a parte do personal, tem a parte da luta, tem a parte do seminário. Muito, seminário é demais. E conforme a performance validada no ringue. Você depende do teu atleta estar em ápice para você vender o seminário. Black Mamba, todos os atletas, a gente tem o melhor 5-7, cara, do Brasil. Tá. O melhor 63.500, que é o Tauan, a melhor 67 que ele luta. Eu tenho o Renan, que é 5'7", 5'5" também, cara, que tá aí, não é o melhor, assim, mas, vamos dizer top 5. Não é o melhor. Top 5 não é o melhor, mas tá entre os top 5. Tainan tá entre os top 3. Então é o primeiro. Eduardo tá entre os top 5. Quer dizer, então é uma escola que é referência. Então o pai do atleta, ele tem a certeza que o gestor do estúdio, do espaço, da academia, enfim, como quer que venha a chamar, tem certeza que o gestor vai tentar buscar maximizar o resultado do atleta, até mesmo porque tem um ganho direto também para o estúdio, né? Exatamente. Tanto para o atleta como para o... Pega o cara, você valoriza tudo. Você pega o atleta ali que tá na ponta, você vende a camisa dele, você vende a imagem dele. Não quer fazer uma propaganda do suplemento lá? Ele não vende suplemento, cara. Vamos trabalhar sem você dar X aí para ele por mês aí, ele vai fazer isso aí. Então é
é um ramo que o cara fala, pô, eu não vivo do Muay Thai. Se tu vende short do Muay Thai, tu não luta, mas tu vende short do Muay Thai. Tu depende do atleta que tá lutando, o cara ser bom lá, pô, o cara lutou com esse short. Então, é um ramo, do mesmo jeito que tu falei de móveis, é um leque gigante. O Casolari vende óleo, cara. Acho que ele ganha mais dinheiro com óleo do que com luta, não sei. O óleo dele pra fazer massagem é referência. Então, dentro da luta, ele já inventou um óleo ali que vende. Aí outro cara, se o cara vender calção. Ele validou o óleo, né? O cara vende calção, outro cara vende short, o cara vende caneleira. Leandro Longo, que era treinador, que é o meu camarada. Ele é dono da Máximos. Hoje a Máximos, a luva, você vê na Globo, vê na Malhação. O cara começou desse tamanho, meu irmão. A luva dele hoje é feita na China, cara. Vem o material todo de lá, saco de pancada, é o melhor material que tem. O cara mora aqui, na Moca. Acho que um dos grandes empresários, e provavelmente o evento dele vai bater com o UFC em pouco tempo, que é o máximo Muay Thai. Então, mas hoje, ele abdicou de dar aula para a marca. Então, a venda da roupa, do material, obviamente... É porque mudou o business dele, né? Ele aumentou. Mas ele precisou maximizar os atletas, ir nos atletas de ponta, para validar dar a luva dele, vender para alguns, mas para alguns ele investir, o cara ver aquela luva, aparecer aquela luva e ele trocar, né? E o Edivor tá indo para esse caminho, porque tem as lojas de roupa, tem short lá do Muay Thai. Não, eu não conflitou. Eu não tive esse... na verdade, quando eu abri lá, para você ter uma ideia como é complicado, eu tenho uma recepção lá que era para ser uma lanchonete. Banquinho, tal, bonitinho, gramadinho, ar-condicionado, tudo bonitinho. Era para ser uma lanchonete, para vender suco natural, essas paradas. Tem alguns alunos meus que bebem cerveja, tem uma geladeira de cerveja e tal. E o lado de cá, o estúdio, fechei, fiz uma portinha bonitinha para o cara treinar, saiu, quer tomar um suquinho e tal. Ele chegava lá, abria o notebook, fazia os negócios e tal. Só que no meio do caminho, o que aconteceu, cara? Quem quer treinar comigo. Aí eu colocava dois, três professores junto comigo. Eu acabei virando o balconista, o mestre, o treinador, e às vezes o aluno confunde. Então assim, eu já não dou aula na musculação porque eu não vou ficar de babado do aluno. A parada é assim, lá o cara, posso ir treinar, posso ir, pode ser quem for. Ah, eu pago então, vai treinar, não sei o quê. Se eu olhar que você está pagando para mim, aí, cara, eu não vou ter respeito de ninguém. Você está investindo na tua saúde. Só que chegou um ponto que acontece, o cara estava lá, falou, dá um cafezinho aí. Vou dar uma água. O café tá lá, cara, você se serve o café, pega o cafezinho de graça. Só que não estava bom ainda. O cara sentava lá, porque tem a área grandona lá fora, o cara sentava lá, traz um cafezinho para mim. Às vezes o tom de voz do cara, o jeito você entende. Se o cara pedir para me lavar o banheiro, eu lavo. Mas estava passando. O cara sentava, eu só ir lá, cara, vem aqui, pegar água. Essa linha tênue da relação continuada. Né? Aí eu comecei a ver, falei, caralho, agora fudeu, cara, não sei se eu tô lá dentro. Dali pra lá, se o cara vai me chamar de mestre, aqui pra fora pode ser amizade, e eu servi esse café pra ele. Falei, não, vou brecar. Então a roupa era a mesma coisa. Eu, podia ganhar muito ali, tipo, com roupa de material de Muay Thai. Mas eu nem levei pra loja. A loja vende roupa esportiva normal, social, um pouco a gente usa básica. E a outra é uma loja infantil que acabou, que também aqui dividida com outro amigo. Não ponho. E lá, se eu colocasse, teria um ganho. Obviamente, talvez até dobraria o que eu ganho lá. Mas ia entrar nesse mesmo assunto. Eu teria que colocar uma pessoa, mais um segmento, uma vendedora para trabalhar lá, para vender a roupa, colocar um vestiário. Então pode ser que futuramente encaminhe para isso, mas no momento é muita dor de cabeça. Tá. Edivor, o pessoal que quiser treinar lá, ou quiser colocar os cílios, como que faz? Cílios Como que faz? Liga para algum, tem algum telefone WhatsApp? Tem telefone... Instagram que é bem movimentado. Qual que é o endereço do Instagram? Edivor Dias. Arroba? Edivor Dias. Arroba Edivor Dias. A galera entra por lá. O da escola é Black Mamba. Black? Mamba. Arroba Black Mamba. E tem telefone no WhatsApp, o pessoal pode entrar em contato? Entrou lá, tem tudo lá, já entra direto. Já vai achar o... Tem vagas abertas? Graças a Deus, o problema bom, a gente tem pouquíssimas. Mas a gente dá um jeito. Dá-se um jeito. Então, dá-se um jeito. É só dizer que viu aí no podcast e vai poder estar tendo a oportunidade única de estar estudando e aprendendo aí uma arte com quem tem maestria reconhecida por alguns institutos. Está aqui os diplomas, né? Que no caso são 5, são os troféus. E de quais são os projetos futuros? Então, eu pretendo manter, eu não vou sair dali, né? Eu quero ali para mim um espaço que, tipo... Uma referência? Junto com o estacionamento, segurança, com o tipo de público que eu trabalho, mas eu quero abrir um outro espaço. Porque o público que eu tenho acaba vindo do Forte, Boqueirão, Santos, então eu não sei como vai ser. Pensei em ampliar ali, mas eu não tenho para onde ir, né? Eu vou reformar lá, vou melhorar um pouco mais ainda e eu pretendo abrir em outro espaço, não grande.
Tá. Eu não tenho mais ideia de abrir espaço grande e tal. No máximo 6 alunos por turma. Tá, para fazer esses trabalhos individualizados. 6 alunos. Estou formando agora, então a demanda de professor que vai montar, né? Automaticamente a galera tá tudo trabalhando, graças a Deus. A preocupação também é essa, né? O cara fica contigo ali 1 ano, 2 anos, na faculdade, cara. 4 anos para formar um professor para depois ele fazer o que? Vender latinha. Então, tipo, hoje, graças a Deus, a galera já se forma, já tem como trabalhar, já tem aula para dar. Então, em breve aí, o projeto 2023, um novo espaço? Um novo espaço. Então tá. Como você não veio de cinturão, você apresentou o cinturão de alguns atletas, eu vou te deixar feio aqui agora pro pessoal, né, Camille? Esse é o nosso troféu, que faz sombra, né? Aí, ó. Você trocar aí, ó. Ele queria que colocasse cima, né? Vamos lá. Colocar, ó. Não vai ser aprovado. Aí, ó. Ficou aí, bonitinho? ficou aí, Camille. Ficou ou não? Ficou. Esse é uma lembrança singela de você. Obrigado. Te agradecer por ter vindo aqui. Gostou do bate-papo ou não? Opa, demais. Às vezes a gente... mas a gente conhece mais ou menos a timeline das pessoas. Uhum. A gente viu as pessoas lá no ringuezinho lá com o Louro, lá na rotatória que tinha ali no Tude. E vai vendo a jornada, você tem uma jornada bacana. Nós não conseguimos agradar todo mundo, ninguém. Não pense nisso, Jesus Cristo já foi sem conseguir fazer isso. Mas você é uma referência. Primeira referência como marceneiro, daí depois como professor. Mas eu estou vendo aqui que eu estou na frente de um puta ser humano que está com a mente monstra, mente de que você gerenciar alguma coisa, beleza. Mas a pandemia veio para dividir os homens dos meninos, então tá vivo nesse segmento, bacana te ter aqui. Bacana te ter aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal, pros alunos, pros pais, fica à vontade. Pros pais, né? Que são amigos, né? A maioria dos meus alunos não são mais novos. Agradecer a confiança de sempre. Agradecer a oportunidade que vocês me deram de ter conhecido o filho de vocês. Para os amigos que eu tenho, graças a Deus me apresentaram novos amigos o que faz a gente ser o que são as amizades, né? Se você abre um espaço igual o meu, que é um valor alto para treinar, e você não tem amigos que conhecem amigos, que você se juntou com pessoas do mesmo patamar, não adianta nada. Mas você quer... Não, a gente quer estar com as pessoas melhores. Então agradecer essas pessoas, agradecer meu amigo Júnior, que foi um grande incentivador para mim, da Boa Praça, parceiraço. Cara, foi um irmãozão para mim no começo. Eu, graças a Deus, não precisei muita coisa, mas aquele cara, se eu chegasse para ele ali e falasse, Júnior, acabou o dinheiro, preciso de 50 mil, oxe, vai buscar em casa, irmão, tá lá. Então é um cara que me incentivou bastante, eu era um cara que sempre fui coragem, mas ele, um cara que mesmo que não tivesse, ele me encorajava. E os atletas novos que estão vindo aí, galera, não é um caminho que dá para todo mundo chegar no final, mas é um caminho que, se você tiver vontade e for seu sonho, é só abraçar. O resto... Então tá. Vamos pedir pro pessoal compartilhar esse conteúdo aqui. Mandar para geral. Manda para geral, vou compartilhar no meu lá também. Pode ouvir também no Spotify se quiser, tá? A Camille vai mandar o link. Mas você deixou uma outra mensagem aí implícita. Você mostrou a cabeça, que tá com um mindset legal. Mas eu acho que a maior mensagem foi essa agora, quando você agradeceu o Júnior. Júnior, parabéns ao exercício da gratidão. Porque nós estamos vivendo um mundo muito complicado e as pessoas esquecem o passado, e o fato de você não só esquecer, como ter a humildade de expressar o nome dele e dar os créditos para quem... Cara, mostra que você é um verdadeiro campeão e formador de campeões. Obrigado. Beleza? Obrigado. Obrigado. Um abraço. Valeu. O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente, pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case,